Porque que nem aquela história lá do aniversário. Eu não posso deixar de contar essa história do aniversário. A irmã aniversariou, foi para um monte, e durante o dia ninguém lembrou do aniversário dela. Ninguém. E ela subiu um monte na hora da oração e ela se lamentando: puxa Deus, como eu estou triste hoje. Ninguém lembrou do meu aniversário. Estou fazendo 32 anos hoje e ninguém lembrou de mim. Ninguém me deu os parabéns, Deus. E a irmã, ó, a irmã só ouvindo. Aí a irmã, quando terminou a oração, o pastor disse: Deus falou com alguém, passe o recado, não pode ir para cá sem entregar o recado. A irmã olhou assim: eu tenho, pastor. Aí o pastor disse: pode dizer, irmã. A irmã já se manifestou, né? Aí recebeu o poder, o que já aumentou. Tchau! Ixi, papai, eu sou o teu Deus. Aí começou: olha, irmã, todos podem ter te esquecido, todos podem te abandonar, mas eu, teu pai, não te esqueci. Eu tenho uma coisa para te dizer: parabéns para você nessa data querida. E eu, a irmã olhando: e ainda te digo mais, irmã, é big, é big, é big. Oh Jesus. Então o que acontece? Tem muito isso. Tem muito isso. A outra, que o irmão perdeu lá o macaco do carro, e lá alguém para ajudar. Todo mundo sabe dessa história, não tinha ninguém para ajudar. Ele foi lá numa igreja, eu vou lá naquela igreja, nem sabe se algum irmão tem um macaco para me trocar o pneu, porque eu perdi o meu, né? Aí chegou lá na igreja, o culto rolando. Aí na hora da oração ele começou a orar: meu Deus, faz eu achar o meu macaco, né? Perdi o meu macaco, meu Deus. Eu preciso achar ele para trocar o pneu do meu carro. Eu sei que a irmã que estava do lado ouviu só a história do macaco que perdeu. Na hora da oportunidade, alguém quer falar alguma coisa? A irmã: é, pastor. Subiu lá em cima, pegou o microfone: eu tenho que dizer para você aí, irmão da porta. Você perdeu o macaco, não foi isso? O irmão: foi, eu perdi meu macaco. Pois é, eu estou dizendo para você que não se preocupe, porque já acharam o seu macaco e ele está bem alimentado. Diga glória a Deus. Está vivo, ele não está morto. Está amarrado, diga glória a Deus. Então aqui para mim, ó, tem muito disso, é ou não é? Então aquele que não fala as minhas palavras e mostra as proezas que Jesus fez, a bondade, a misericórdia, a compaixão, que não mostra a salvação, a cruz, a renúncia, que não mostra os cravos, espinhos de Jesus, ele não é de Deus. Continuando, capítulo de número 3, versículo 34, está dizendo o seguinte: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de quem? De Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Diga glória a Deus. Deus não dá o Espírito por medida. Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, é para fazer prodígios. Jesus disse para os discípulos: eis que eu vos dou o quê? Poder. Alguém quer poder aqui? Quando se fala em poder nas igrejas, o povo pensa logo que é isso aqui, ó: poder. Poder, pastor, para comprar, poder para negociar, poder para vender, poder para ganhar. Não, poder e autoridade. Jesus diz: eis que eu vos dou o poder e a autoridade para curar enfermos, para falar em línguas, para expulsar demônios. Ide até os confins da terra e pregai o evangelho para toda criatura. E aquele que crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo será salvo. E em seguida ele assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo, a ferramenta da cura, a ferramenta da restauração, a ferramenta da libertação, que é o poder de Deus, que é quem? O Espírito Santo. Jesus: eis que vos dou poder. Ele não disse: eis que eu vos dou poder para sapatear. Ide, encantai as nações, mostrai para o mundo como vossos pés é ligeiro, mostrai para o mundo como vocês sabem rebolar bem. Pega no rabo da saia e dá a mão para outra e sai no xaracatá. Profetiza entre as nações, mostra como é lindo os kamehameha, as bolas de fogo. Diga para eles que eu sou o super-homem. Olha o dedinho aqui.
Jesus disse: aquele que quiser ser grande, que seja pequeno. Quer fazer diferença? Vai e fala segundo as minhas palavras, porque a palavra que cura, a palavra que salva, é a palavra que liberta. Agora, para mostrar para você que o Espírito Santo não derruba, ele levanta. Abra comigo Ezequiel 2:2. Esse é o Espírito Santo que eu conheço, tá? Agora, se você me mostrar outra passagem, meu irmão, vai ter que ralar muito. Vamos ler do 1, que diz o seguinte: quando Ezequiel estava vendo a visão de Deus, vendo a visão lá do Pai, e o poder que ele recebeu na sua carne foi tão grande que ele se inclinou sobre o seu rosto em terra. Ele não caiu, ele não desmaiou, ele caiu de joelho com o seu rosto em terra, adorando ao Pai. Ezequiel capítulo número 2, versículo 1, está dizendo: e disse-me, Deus falando: filho do homem, põe-te em quê? Primeiramente, Deus não quer ninguém deitado, porque deitado é símbolo de fracasso, de derrotado, de destruído, de pessoas molengas, frouxo, que vive caído cheirando o chão. Põe-te em pé e falarei contigo. Diga comigo: Deus só fala com o homem em pé. Por que em pé, pastor? Espírito de general, de guerreiro, de soldado, que está disposto a obedecer e ir para a guerra. Põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim, em que igreja? O Sheketé. Entrou em mim um repleplé. Entrou em mim um superpoder. Não, entrou em mim o Espírito, com letra maiúscula, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Diga glória a Deus. Aprenda aí, ó, aprenda comigo. E entrou em mim o Espírito quando me falava. Quando Deus está falando, pregando, ensinando, o Espírito Santo de Deus vai entrando em você, ó, e me colocou de pé. E quando eu fiquei de pé, Ezequiel está dizendo: eu escutei, eu entendi, eu compreendi, eu aprendi, eu agora sei o que ele quer de mim. Se você ler em seguida, Deus dá uma ordem para Ezequiel. Ele só entendeu nessa hora, na hora que o Espírito Santo colocou ele de pé. Pastor, ainda tem mais? Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de quem? De Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, do encontro, da salvação, no dia de morar no céu. Está selado para isso. Pastor, e o que é que entristece o Espírito Santo de Deus? Toda amargura e ira e cólera. E o que é, igreja? E o que é, igreja? Essa gritaria aqui, ó, não é uma gritaria de glória a Deus, aleluia, santo, santo é teu nome, não. Gritaria é aquela que você entra e você se assombra de tanto grito sem entender nada. O pastor parece um Rottweiler falando. E o povo, você não entende o que o pastor está falando, uma vírgula. E os irmãos no oba-oba, plá, 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 dança, pula, grita, cai, levanta. E é criança e é todo mundo com os olhos fechados. E tam. Peraí, toda gritaria, quer dizer, gritaria exagerada. Eu posso gritar e estou gritando, mas você está me ouvindo, está me entendendo. Não é uma gritaiada que o pastor, até na pregação, é porque Deus vai fazer. Não é isto. E tem muito assim, você sabe disso. Você sabe disso. A pregação tem que ser clara e objetiva. Eu tenho que entender e compreender para que eu possa ser salvo. Não é algo que vem lá e imita porco, imita macaco, galinha, cavalo, imita tudo em línguas. O Espírito Santo agora é selvagem agora, tá? É selvagem. É elefante, é cachorro, é leão, andando de 4 pés. Menino, o negócio é bonito, viu, meu irmão? Tá bonito. Continuando. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia,
seja tirada de dentre vós. Amém, igreja? É isso que entristece o Espírito Santo de Deus. Fica de pé no teu lugar. Pastora, quando o Espírito Santo de Deus ele vem na vida de uma pessoa, a pessoa tem vontade de pular? Tem. A pessoa tem vontade de pular. A pessoa tem vontade de mostrar para todo mundo, de bater palmas, de chorar, de rir. É uma coisa maravilhosa. Mas nada de espetáculo, nada de escândalo, porque o Espírito Santo já está dizendo, diga comigo, é santo. Ele é santo. E santo quer dizer separado, intocável. É alguém que Deus escolheu para ficar conosco e para nos dar força até o fim. Então, em nome de Jesus, meu irmão, não seja menino na fé, não. Leia a Bíblia. Não seja levado por movimentos de oba-oba, de grito, de eis que eu te digo, de pastores superpoderosos. Eles vão prestar conta com Deus. Cuidado com isso, cuidado com as oportunidades. Pessoas que não conhecem, me perdoe, eu era do ministério desse, não tenho nada contra eles, desde que eles pregam o Evangelho, desde que eles façam as coisas direitinho. Mas sabe o que eu vi muito lá dentro? Muita mentira. Eu vi lá dentro muitas panelinhas, muita fofoca. Escute o que eu vou dizer: muita prostituição. Eu vi muita prostituição lá dentro. Aí lá dentro são santos, mas lá fora, vê a vida deles como é que é. É uma miséria. Não tenho nada contra eles, tenho família nesse ministério. Eu tenho família. Mas enquanto vida eu tiver, eu vou defender esse ministério aqui, essa palavra que está aqui na minha mão. Eu vou pregar ela, doem quem doer. E eu não tenho medo deles, não. Eu faço a desafiar. Pode vir, me mostra aqui na Bíblia que cair de Deus, que pular a roda é de Deus. Agora eu provo para você que é do diabo. E o diabo adora isso. O diabo adora barulho, gritaria exagerada. Não é que nós não podemos gritar, nós podemos gritar, mas dentro dos conformes, tá? Dentro da vontade do Pai, não dentro da limitação do Espírito Santo de Deus. Não é gritaiada tão grande que a pessoa, quando vem pela primeira vez, ela tem medo. Ela olha aqui, gente pulando, rodando, batendo no outro, dando ataque, tipo convulsão, batendo no chão. Isso é Deus. Bota a mão na cabeça e fala em nome de Jesus. Experimenta dizer sai. Aí você vai ver quem é Deus, se é Deus ou se é o diabo que está nele. Pastor, tem medo, pastor, tem medo de ser o Espírito Santo de Deus e está pecando contra ele. Não peca não. Faça o seguinte, olha, vou te ensinar uma coisa, tá? Quando alguém sapatear perto de você, pular, rodar ou cair, coloca a mão na cabeça dele e diga assim: se for o Espírito Santo de Deus, que me enche agora também. Diga assim. Agora, se for o diabo, diga em nome do Senhor Jesus: diabo, está amarrado agora, eu te repreendo em nome de Jesus. E pode dizer: sai! E bota a pessoa de pé. Se ela tornar, era o diabo. Era o diabo. Agora, se você colocar a mão e sentir o Espírito Santo balançando você, enchendo de alegria e vontade de falar em línguas, é ele. Agora, se não, era o diabo. Pastor, eu botei a mão, não senti nada. Eu disse sai e não saiu, ficou lá apagado no chão. É o espírito da morte. Simplesmente ele pegou a alma dela e levou a alma dela para o inferno. Aí ela viu o inferno. Aí você tem que dizer o seguinte: demônio, aonde você estiver levando a alma dessa pessoa, lá no inferno, levando para o mundo, para outro lugar de ilusão e de sonhos que não existem, traz o corpo dela de volta agora. Traz a alma dela de volta e em nome de Jesus, fica de pé agora. Vai ficar de pé. Vai ficar de pé. Por quê? Porque o demônio vai lá, saqueia a alma da pessoa e leva para o inferno. Aí ela vê mesmo. Aí quando volta, aí eu vi tu lá no inferno. Ei, eu vi tu, viu, lá no inferno. Não pinta as unhas não. Cuidado, não pode cortar o cabelo. Eu vi um monte de cabelo na parede, unha pintada. Aí eu vi o pastor, não conta para ninguém, mas eu vi o pastor também lá. Tem que ter cuidado com isso.
Então, seja inteligente. Pastor, o senhor está mentindo. Estou mentindo? Então marca aí um encontro aí que tem Repepé, que eu vou com você lá, tá? E eu vou pedir uma oportunidade. Vou pedir uma oportunidade. Eles dão oportunidade para todo mundo? Eles não querem saber não. Se você disser que é cristão, eles dão oportunidade. Então eu vou pedir a oportunidade e a gente faz a festa lá para você ver quem é quem no milhar, no dominó, tá? Vou te mostrar quem é Deus e quem é o diabo, ao vivo, tá? Para você ver que o negócio não é de brincadeira, tá? Eu já vi com meus próprios olhos. Deus já me usou para expulsar. E se Ele me usar de novo, vou continuar expulsando em nome de Jesus. Por quê, pastor? O Espírito Santo, ele não é frio. Isso nós não sabemos. Isso nós sabemos. Mas escute só uma coisa. Quando ele vem na vida da pessoa, ele traz paz, amor, alegria, moderação, santificação, conhecimento, sabedoria. Ele traz revelação. Eu também revelo. Eu também profetizo. Deus também me usa. Alguém quer ter uma vida revelada aqui? Levante a mão. Eu revelo agora para você. Você quer? Levante a mão, meu filho. Vou revelar a tua vida agora, tá? Você quer mesmo? Eu trabalhei 5 anos na Kodak, só revelando a vida dos outros. Você acha que Deus faz isso? Deus é educado, rapaz. Deus não quer expor tua vida para essas pessoas aqui não, ó. E sabe o que é o pior de tudo? Tem esse tipo de pastor, você não pode conversar com ele não, segredo não. Você conta um segredo, conta a tua vida para ele, conta alguma coisa que aconteceu, no outro dia tá, o pastor não está pregando a tua vida. Pregando aí? Tá, irmão, não. Vai orar, pastor. Vai pregar a palavra de Deus. Deixa a vida do irmão que Deus cuida dela. Fomos chamados para ganhar alma, não foi para estar cuidando da vida dos outros não. Você tem que aprender isso. Se o irmão contou para mim a sua vida, que ele confiou em mim e tem que morrer comigo, eu vou orar por ele e Deus vai restaurar ele e ninguém mais vai saber da vida dele. A Bíblia diz que as coisas ocultas são para quem? Para Deus. As coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para nós. Então aprenda uma coisa. Você quer dizer, olha aqui para mim, olha para mim. Você quer dizer que você não tem nada escondido da tua esposa ou escondido do teu marido? Tem segredo que você guarda dentro do teu coração que você não conta para ninguém. Para ninguém. Talvez esse segredo você traga até desde a tua infância e você não conta para ninguém. Por que Deus não revela? Nunca se perguntou isso? Deus não é um Deus de revelação? Por que Ele não revela esse segredo meu que está escondido comigo dentro do meu peito, que eu não conto para ninguém? Por que Ele não revela? Cadê o pastor poderoso? Cadê o pastor? Por que Ele não revela isso na minha vida? Meu irmão, sabe por quê? Porque o que você esconde com você, ele está escondido com você e Deus. Se você não quer que ninguém saiba, ninguém vai saber, só Deus sabe. Então Deus não vai expor ninguém. Eu só quero. Nunca aconteceu isso comigo. Então vamos aprender isso hoje em nome de Jesus, para ficar bem claro. Diga comigo: o Espírito Santo de Deus, onde Ele está transformação, santificação, paz, amor, moderação e respeito. A pessoa passa a ter caráter, a pessoa passa a pensar diferente, a pessoa passa a falar diferente, a pessoa passa a ter outra personalidade, a pessoa passa a ter, um caráter santo. E quando o Espírito Santo de Deus ele vem na nossa vida, ele vem para sarar as feridas, ele vem para sarar a alma, lavar o nosso espírito, Ele vem para lavar o nosso interior.